Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre saúde infanto-juvenil, a nossa mais conhecida pré-adolescência. E para isso, eu convidei hoje a doutora Lígia, psicóloga, que vai compartilhar um pouco conosco desse assunto. Então, por gentileza, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e fazer com que outras pessoas também possam receber um pouco desse assunto tão importante e necessário na vida de muitos, tá? Doutora Lígia, é um prazer te receber. Fique à vontade. Você pode se apresentar um pouco e a gente vai começar com algumas perguntas referentes ao assunto, tá? Tá bom. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Jaque, pelo convite. Parabéns pelo teu espaço, pelo teu canal, viu? Obrigada. Então, eu sou a Lígia Cassiano. Eu trabalho com crianças e também com adolescentes. Essa fase de transição aí que nós estamos vendo no dia a dia, que, assim, traz uma certa dificuldade para as crianças e para os adolescentes e também para as famílias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa fase tão gostosa, uma fase tão viva, tão cheia de vigor, mas que hoje em dia nós estamos aí lidando com algumas dificuldades, não é verdade? Com certeza. E é sempre bom tocar nesse assunto, né? Mas antes da gente começar, só compartilhe um pouco da sua história, como você iniciou na psicologia. Iniciei na psicologia, eu acho que desde criança. Porque desde criança eu gostava de conversar com as pessoas. Eu não fazia ideia que isso era psicologia. Não tinha nem ideia, né? Até porque eu nasci tem 15 anos, né? Eu tenho 15 anos, sou novinha. É brincadeira, mas eu já conversava com um mendigo na rua. Olha só. Uau! Interessante, né? Hoje, adulta, eu entendo que ele era esquizofrênico, que vivia na rua, não tinha família, e era até perigoso, não é verdade? Embora eu conversasse com ele na hora que ele estava lúcido, nos seus momentos de lucidez, e ele me contava a história dele. Então, passou aí esse tempo, e aí eu comecei a pensar em trabalhar com a psicologia e virou um sonho na minha vida. E após 2 tentativas, né, de trabalho, que é de iniciar na faculdade, eu, assim, mantive e persisti no meu sonho, na profissão que eu amo hoje em dia, né? Uma profissão que lida com a transformação de vidas. Muito interessante. Muito importante você falar isso, né? 2 vezes teve essa parada, mas não desistiu do seu sonho. Então, é uma das coisas mais importantes, que muitas das vezes as pessoas param no meio do caminho e às vezes abandonam o sonho. E às vezes não é para você abandonar, às vezes o momento pediu para você só dar uma parada e lá na frente você recomeçar. Nunca é tarde para você estudar, para você buscar. E esse sonho hoje tem ajudado muitas vidas. E agora é o momento de você compartilhar também aqui conosco. Então, eu queria te perguntar sobre o assunto. Filhos, você tem? Sim, tenho 2 filhos. Um já é adulto, tem 28 anos. E um está na adolescência, tá com 15 anos. Então, Pedro, muitas vezes, para mim, é uma referência, né, até para fazer determinadas avaliações. Não que eu fique avaliando meu filho. Não, eu sou mãe, né? E mãe, muitas vezes, falha, mãe erra. E eu não sou diferente disso. E tá tudo bem, né? Ok, tudo bem. Então, tenho 2 filhos hoje em dia, assim. Então, parte da experiência também, das dúvidas que nós mães temos, você entende pelo lado da maternidade, que você já passou algumas vezes também, né? Já passei e passa também, né? E teve uma diferença de um para o outro em idade e em tempos, né? O mais velho não tinha tanta essa pressão de redes sociais como hoje em dia o menor tem. Você consegue ver alguma influência? Existe alguma diferença visível que você consegue perceber da criação de um para o outro em relação à tecnologia que a gente tem hoje em dia, o tempo todo? Sim, em relação à tecnologia. O Felipe, que é o meu filho mais velho, quando ele nasceu, ainda estava começando, né? Porque ele nasceu lá nos anos 90, no final dos anos 90. Então, ainda começava essa questão da internet, né? Ele ainda era muito mais influenciado por vídeos, desenhos animados que assistia, fita cassete, ainda era na fase da fita cassete. Então, ele era uma criança que brincava muito, sempre foi uma criança que interagia, utilizava os brinquedos como recurso, o que hoje a gente vê alguma diferença, né? Muitas vezes a criança não usa o brinquedo como recurso, ela usa a tela como recurso de distração.
como recurso, inclusive, às vezes, para não ficar quieto, né? Ou ficar quieto, né? As duas coisas. E o Pedro Emanuel, que é meu filho mais novo, ele já é bem mais influenciado pelas telas. Você já vê uma habilidade muito grande em lidar, né, com toda essa questão da tecnologia, o que não havia anteriormente. Uma facilidade, né? Que a gente fica, nossa, como é que já sabe fazer isso? Muita facilidade, sabe muito mais do que eu. E eu fico pensando, será que ele fez o curso de TI? Eu não sei. Mas, assim, tá dentro do mundo deles, né? Eles nasceram nessa era. E aí, entrando já nesse assunto, é a importância do uso do celular. Meu filho tem celular, né? Ele tem 15 anos, ele usa celular. Ele começou a usar o celular aproximadamente com 11 anos de idade. E aí o celular hoje, a tela, né, de uma forma geral, é algo que tem causado bastante impacto na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu ia te perguntar isso agora. Qual o impacto que tem causado na saúde mental deles? Então, a gente pode falar tanta coisa. Eu vejo hoje tantas coisas. Eu não vou falar nome de mídias sociais aqui, mas nós vemos algumas mídias que trabalham muito com o estereótipo, né, de ser bonito, de precisar ser especial pela beleza física ou por alguma habilidade que você tenha, que todos precisam entender que aquilo é bom. E não é bem assim, né, que funciona. Então, a influência das redes sociais na vida da criança pode ser desde, se bem aplicada, porque hoje a gente não tem como tirar, né? Não tem como excluir a criança de redes sociais, de ver, né, de uma forma geral. Mas nós podemos e devemos, como pais, limitar isso. Porque isso pode aí gerar desde uma baixa autoestima, a criança achar que ela não serve, que ela não é amada, que ela não é bem vista, que ela não é capaz. Até o lado positivo, ela aprender, ela assistir às diversidades, conhecer lugares através da mídia. Então, a influência vai desde tratamento que a criança lida com as outras pessoas e com o mundo, de uma maneira benéfica ou de uma maneira que está trazendo para ela prejuízo emocional, né, dentro da saúde dela, inclusive física. E nessa fase da pré-adolescência, né, infanto-juvenil ali, você consegue ver um nível grande de influência em relação a isso? Sim. Eu tenho uma paciente que ela é muito fã de uma rede social determinada, onde tem muitas dancinhas e muito apelo erótico. E essa criança, com 8 para 9 anos de idade, ela chegava dançando, e essas dancinhas que são sensuais, sensualizadas, de um tempo, de tanto assistir, de tanto se interessar, ela começou a desenvolver uma puberdade precoce. Caramba! A sensualização, a erotização da criança. Porque, assim, é por isso que eu digo que é muito importante você limitar, observar, entender o que o seu filho está assistindo e bloquear mesmo alguns conteúdos. Porque a rede, ela é aberta. A criança vai ter acesso a tanta tudo. Coisa ali que você pode nem imaginar. Olha o perigo para a vida, não só para a vida emocional, mas até às vezes o perigo de fato, onde ela pode encontrar com pessoas ruins que direcionem ela a fazer coisas ruins. Então, essa minha paciente, ela precisou usar medicação para evitar que ela já entrasse na puberdade, que ela tivesse a primeira menstruação. Porque a mente estava recebendo conteúdos, né? Sim. Conteúdos à frente do tempo dela. Então, do tempo físico dela, no caso, né? Isso. E aí a mente, ela é o quê? Estimulada. À medida que ela é estimulada, o meu cérebro vai entender que eu já posso liberar determinados hormônios, que já está no momento de liberar determinados hormônios, e aí a coisa começa a acontecer. E não só isso. Isso gera também, poxa, se eu não sei fazer determinada dancinha, porque nem todo mundo tem as mesmas habilidades de coordenação motora, não é? Eu, por exemplo, sou uma negação na coordenação motora. Eu sou meio estabanada. Pois é. Então, mas assim, a dança é uma coisa liberada.
você não precisa ter um padrão de dança. Dançar é o quê? Movimentar o corpo. E isso vai de acordo com a música que você está ouvindo. Você pode se deixar fluir. E aí, alguns adolescentes, pré-adolescentes, eles entendem que eles precisam reproduzir daquela forma. Ah, sim, exatamente do jeito que foi feita a dancinha. E se não consegue, com aquela habilidade, com aquela desenvoltura, pode começar a desenvolver aí a baixa autoestima. Uma redução do nível de confiança nela mesma. Uma ansiedade também, né? Uma ansiedade para conseguir realizar aquilo. Um medo de expor aquilo para as outras pessoas. Então, ela fica lá dentro do quarto, gravando e filmando, e tenta, e não tem coragem de se expor como ela é. Porque nós somos diferenciados, eu sou diferente de você, você é diferente de outras pessoas que você convive, até daquelas que são mais próximas. E é isso que nos torna especiais. As nossas diferenças, as nossas características, aquilo que nós temos a oferecer. Primeiro para nós, né? Depois para o outro. Exatamente, eu sempre falo isso, primeiro cuidarmos de nós, para que nós possamos estar bem, para poder cuidar dos outros também. E isso não é um peso, não é uma culpa, mas é necessário, porque quando a gente está bem, automaticamente a gente consegue levar para todas as pessoas ao nosso redor sobre isso. E os pais, numa situação dessa, como o pai consegue identificar que os filhos, além de estar nessa fase de mudança, né, daquela fase da criança para a adolescência, mas ainda não está nenhum nem o outro, está no meio do caminho, ele tem essa dificuldade, tanto hormonal, quanto em questões também das redes sociais, em querer se adaptar ao mundo, a uma tribo, fazer parte de alguma coisa, e como que os pais conseguem identificar que está havendo exagero, está tendo uma mudança no comportamento ou no humor da criança, né, que está indo para essa fase, o que você sugere que pode ser feito para melhorar tanto para a criança quanto para o adulto? Porque é novidade para todo mundo, né? Primeiro passo é a observação, conhecer o seu filho. Então, se você conhece o seu filho, você vai perceber quando ele está feliz, quando ele está triste, quando ele só está passando por um momento e que acontece isso conosco também com adultos, momentos em que a gente quer ficar um pouquinho quieto, mas não é nada grave. Então, você precisa conhecer, você pai, você mãe, observe seu filho, preste atenção no seu filho. Sabe aquela coisa de antigamente, que eu vou olhar a mochila do meu filho para ver o que tem dentro, quando ele volta da escola? Por que isso precisa acabar? Isso não precisa acabar. Você precisa conhecer seus filhos, incutir neles valores. Quais são os valores que vocês usam dentro da sua casa? Seu filho precisa conhecer isso, porque se ele conhece isso, se ele está aprendendo isso, aonde quer que ele vá, ele vai saber que pode aplicar aquilo, independente da tribo que ele está, independente do que os amigos vão dizer. E é claro que existe a fase onde a criança quer se identificar, né? O adolescente, principalmente quando a adolescência de fato inicia, ele precisa dessa identificação. E aí você vê aqueles grupinhos de adolescentes, um que gosta de usar só roupa preta, o outro que é colorido, o outro que gosta do cantor X e assim vai. Eles vão se identificando e vão se inserindo naqueles grupinhos, porque todos ali têm os mesmos ideais, têm os mesmos pensamentos, e isso é necessário para o amadurecimento, né, do cérebro, para o amadurecimento emocional. Quem é que não gosta de pertencer? Então, os pais precisam estar sempre observando e também lembrar de uma coisa muito importante que está sendo deixada de lado. A autoridade na casa é dos pais. A autoridade na casa não é da criança. Criança tem palavra, criança tem voz, sim, tem. Mas isso talvez esteja sendo exagerado. E eu tenho visto, muitas vezes, essa inversão de papéis. Os pais estão trabalhando e fazendo para satisfazer a vontade da criança. Todo tempo querendo agradar a criança. E não é bem assim. A gente não é agradado a todo tempo na vida. Nós recebemos nãos, nós recebemos frustrações, nós encontramos com pessoas que não gostam da gente e vamos precisar lidar com isso. Porém, se eu vivo num mundo blindado, onde só acontece aquilo que eu desejo, o que eu me torno? Uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa que não vai saber, na primeira frustração, no primeiro problema e na primeira expectativa que não for atingida, eu não vou saber o que fazer.
Eu não vou saber, eu vou ficar perdido e o que vai acontecer? Então, nós, por não estarmos exercendo essa autoridade ou por não exercerem essa autoridade como pais, nós estamos prejudicando os nossos filhos, ao invés de fazê-los ter uma boa vida. É tudo em equilíbrio, né? A autoridade demais é ruim, porque é em excesso. E de menos, você também acaba colhendo frutos ruins. Então, a criança, o adolescente, ele precisa ter limites para que ele consiga entender que a vida também não é só de coisas boas que a gente vive, né? E como ele já tem esse estímulo o tempo todo em jogos, em brincadeiras, em tudo que é feito principalmente pelos celulares, né? Essa liberação de dopamina o tempo inteiro. Então, até o momento de ociosidade, para eles, é como se fosse algo insuportável, né? Tipo, eu tô aqui, não tem nada para fazer. Porque tá tão acostumado a ter estímulos o tempo inteiro. Então, acredito que isso também na mente reflete muito, né? Sim, o tédio, né? Que você fala, a ociosidade, uma palavra... O tédio da Divertidamente. Exatamente, é uma palavra que eu escuto muito dentro do consultório pelos adolescentes, o tédio. Mas o tédio é importante. E o que você falou sobre autoridade, autoritarismo é ruim. Autoridade, não. Eu preciso de autoridade. Eu tenho. A minha mãe, até hoje, tem autoridade sobre a minha vida. Eu já sou casada, tenho 2 filhos, já sou adulta. E ela ainda exerce autoridade sobre a minha vida. Então, os pais, é claro que isso vai diminuindo. Você não vai ser um adulto que vai só fazer tudo aquilo que a sua mãe e o seu pai dizem que você tem que fazer. Por isso, a gente vai construindo, desde quando nasce a criança, desde quando está na barriga, os pais vão construindo uma pessoa. Né? E aí a gente carrega a base, né? Exatamente. A pessoa que foi criada por aqueles pais, tem uma estrutura. Mas eles não deixam de ser sua autoridade sobre a sua vida. Então, autoritarismo é ruim. Porque aí também está falando muito sobre a estrutura dos pais, né? Como os pais lidam com isso, com a infância, com a criança que faz pirraça, com a criança que faz birra e se envergonham. Mas a autoridade, ela sempre será necessária. Porque é a partir daí que a criança começa a entender as limitações, ela começa a entender que ela não é o centro do mundo, nem do universo, e que as coisas podem acontecer diferente daquilo que ela imagina, ou que ela pensa que deve ser, como ela pensa que deve ser. O que ela vai fazer com isso? Ela vai começar a precisar mudar trajetórias, mudar formas de pensar, formas de agir, mudar comportamentos. É a partir desse momento de entender que a autoridade dos pais é necessária. E tem muito a ver com a comunicação, né, Jaque? A comunicação também é muito importante na família, né? Não só para os filhos, mas na família num todo. Porque também se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, como é que a criança fica no meio dessa confusão? Sim, aí entra a questão porque isso acontece. Vamos dizer que não acontece. De vez em quando tem os pais, mas não pode ser sempre, né? Acontece das diferenças de opiniões. É nisso que a gente vai falar. Pode acontecer normalmente, até porque são 2 pessoas diferentes ali. Mas, na hora que a opinião dos pais forem divergentes, vocês podem conversar em separado. Vocês não precisam fazer criar todo aquele conflito ali na frente da criança. Então, a criança, ela é muito esperta. Ela vai fazer o quê? Opa, eu vou pegar, então, o que eu posso perguntar para o meu pai? O que eu posso perguntar? Porque eles já fazem isso a todo tempo. Então, a gente precisa sempre ter observação quanto a isso. Eu encontro, às vezes, no consultório, pais que falam para mim assim, olha, meu filho não conversa mais comigo. Né? Ele se coloca lá no mundinho dele, dentro do quarto, fechado. Ou não, a porta está fechada porque você deixa que a porta esteja fechada. Aí é autoridade de novo, né? Porque meu filho entra, fecha a porta. Ué, abre. Você está na sua casa. Só que o filho não conversa porque muitas vezes nós não damos a ele ouvido. Nós não ouvimos os filhos, nós pais. Nós nos preocupamos em dar as ordens, em ditar as regras. Muitas vezes regras assim que não fazem tanto sentido. Mas eu preciso disso e eu não escuto o meu filho. Como é que eu sei o que ele está vivendo, o que ele está sentindo? Eu preciso dar voz a ele sem a crítica, sem o julgamento, sem já chegar, quando ele começar a falar, eu já vou lá e pá. Não, deixa ele falar. Ele vai se comunicar. A partir dali, você pode sim construir
uma melhor forma de falar aquilo que você precisa falar, que nem sempre precisa ser na mesma hora. E depois você começa a criar um vínculo. Isso vai trazer vínculo, porque maternidade em si não significa o vínculo emocional que a criança tem de confiança com você. Às vezes só é a mãe. E ele confia muito mais. Por que às vezes acontece isso? De confiar muito mais em uma outra pessoa do que no pai ou na mãe. Por conta da comunicação. Do ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. É uma fase de tantas transformações, né? Mudanças hormonais, mudanças sociais, até de regras sociais. A criança, eles não sabem mais se eles podem brincar, porque é pagar mico, né? Brincar é pagar mico. Eles não sabem mais que tipo de roupa direito vão usar. Algumas não cabem. Tá naquela transição. Então, assim, são muitas dificuldades que eles enfrentam. Escuto muitas vezes falar assim, eles não têm problemas, não pagam um boleto. Se a vida fosse só pagar boleto, até acredito que seria mais fácil. A gente poderia muito mais facilmente resolver os nossos problemas, mas não é. Não tem um boleto que você pague que cure o seu coração, que é a sua saúde emocional. Quando a gente fala coração, eu estou me referindo ao lugar mais secreto da alma, da mente. Não tem um remédio para isso ainda. Tem um remédio que alivia a parte química, que vai regular a parte química do seu corpo, do seu cérebro, para que você reduza o nível de ansiedade, de inquietação, que consiga processar melhor as informações, mas não tem um remédio que cure o seu coração, a dor do teu coração. E isso você precisa ter através da compreensão de como você funciona. Muito bom. E falando nesse sentido que você falou agora sobre a comunicação dos pais com os filhos, eu vejo também que, eu acredito que essa fase da pré-adolescência é um momento em que mais presente os pais tenham que estar, né? Porque automaticamente na adolescência, por justamente se identificar com uma tribo, por quererem serem acolhidos por outras adolescentes da mesma vibe, se essa criança, nesse período da infância, da pré-adolescência, não teve esse suporte, essa comunicação, na adolescência ela se torna mais difícil ainda, né? Ou tem alguns meios que possam ser feitos para diminuir e conseguir fazer com que reconecte essa conexão. Então, não vamos ser tão, já rígidos, porque vamos flexibilizar isso. Quer dizer que se eu, de alguma maneira, eu fiz indevidamente ou inadequado quando meu filho era pequeno, eu não vou ter a chance de fazer isso quando ele começar, ele entrar na adolescência? Você pode. Nós estamos em transformação, né? Nós estamos caminhando, nós estamos vivos. Então, a gente pode, a qualquer momento da nossa vida, isso é para os pais, né? Não é para os filhos. Essa informação para vocês, pais. Nós podemos, a qualquer momento, perceber que aquilo não está adequado, que aquilo não está fazendo bem e nos abrirmos, deixar a oportunidade de fazer diferente. Então, se você, por acaso, falhou, porque nós somos falíveis. O tempo todo. Em alguma parte da infância do teu filho, não é que você vá, eu vou buscar recuperar o tempo perdido. Não, não é isso. É você, a partir dali, você cria novas memórias. A infância teve as memórias dela, então, a partir dali, você cria suas memórias novas e boas e sadias. E você pode, com isso, trazer um afago, muitas vezes, para algumas memórias que não foram tão boas da infância. Então, sempre há tempo para que nós possamos transformar as nossas vidas. Sempre há tempo. Olha, essa frase aí, grava. Sempre há tempo. Nunca é tarde demais para você falar algo que você gostaria de falar para o seu filho e nunca teve coragem de falar. Ou talvez porque nunca ouviu, tenha dificuldade de partilhar, né? Porque são muitos também adultos que não tiveram isso na infância, na adolescência, e têm dificuldade de passar isso à frente para o filho. E muitas das vezes reflete o que foi passado para ele. Então, é tempo de você mudar. Você pode, nunca é tarde. E é sobre isso mesmo, essa importância aí de tentar criar esse vínculo cada vez mais e trazer cada vez mais eles para a gente, né? Já que o mundo está conectado demais e aí
com a pontinha dos dedos, eles estão conectados com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, que a gente possa cada dia mais fazer com que eles entendam que o porto seguro deles é dentro de casa e não dentro de um aparelho telefônico, né? Sim, e essa questão que você falou sobre a maneira como eu lido com meus filhos tem muito a ver com o que eu vivi, eu vivenciei, né? É mais ou menos oferecer aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho traumas, se eu tenho dificuldades em lidar com as minhas emoções, em regular o que eu sinto, em como expressar isso, é claro que eu vou passar isso para a geração que vem à frente, que são os meus filhos. Então, aí a importância de você também se autoavaliar e perceber e muitas vezes poder pedir ajuda. Uhum. Não precisa ser um ponto final o fato de você ter sofrido e viveu aquilo, como a gente ouve muitas vezes hoje, porque eu apanhei muito e eu não morri, eu não sou contra de maneira alguma a autoridade, inclusive sou a favor, estamos falando sobre isso aqui, mas bater é proibido. Essa é a minha visão como profissional da área da saúde mental. E isso já começa às vezes lá atrás, vou falar um pouquinho sobre isso, mas ainda continuando sobre o que eu vivi, eu posso decidir que eu não vou viver mais e que eu não vou passar aquilo à frente. Veja, isso não é emoção. Isso é uma decisão. Decisão que vem da razão. As nossas mudanças emocionais, muitas vezes, elas vêm através da nossa mudança racional. Eu sei que não é fácil, mas decisão, convicção, vem através de racionalidade. Então, se você quer, você percebe, se avalia, percebeu que aquilo está sendo prejudicial para o seu filho, para a sua família, né, de uma forma geral. Decida, tome a decisão de fazer diferente. A partir dessa decisão tomada, que já é um grande passo, você começa a trabalhar e a desenvolver as suas habilidades sociais e aí a voltar, muitas vezes, na cena do trauma, na cena que eu falo, na sua mente, tá? Para poder começar a transformar isso. Seria meio que uma máquina do tempo, hein, gente? Vocês voltarem lá na cena e começar a liberar aquele momento e dar um novo significado, né? De fato, para isso. Interessante, né? Demais. E ali você se livra até dos traumas, libera o perdão, né? Sim. E se liberta de muitas coisas que não tem necessidade de você estar carregando. Até de doenças físicas, que muitas vezes tem a ver com coisas, com situações de vida. Nossa, às vezes uma dor de cabeça que você tem constante. Às vezes uma dor de barriga que você tem constante. Eu tive uma paciente que ela tinha toda uma dificuldade em lidar com os filhos, que inclusive já eram adolescentes, e com a família de uma maneira geral. E ela tinha uma frase que ela usava muito no consultório. Falava sobre as dificuldades, e ela falava assim, mas eu vou empurrando com a barriga. Eu vou empurrando com a barriga. Olha só. Muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Principalmente mulheres, que aí, tanta coisa que deixa aqui que eu empurro com a barriga isso e segue em frente. Verdade. E o quão interessante era que essa pessoa sofria demais com dores dores de uma forma geral no abdômen. Ela fazia exames, endoscopia, exames, ia para a emergência, tomava medicação e nada acusava. Não tinha uma enfermidade de fato física. Era somatização. Era a minha mente. A mente, ela faz com que aquilo se torne algo real e de uma maneira ela está gritando, opa, vem aqui ver que tem alguma coisa errada. E aí, como nós estávamos ali para lidar com essas dores e não precisar mais empurrar com a barriga, aquilo foi sendo dissolvido, né? Aquilo foi aos poucos sendo curado, tratado. E a dor na barriga foi embora. A dor abdominal, né, que existia há bastante tempo, ela foi embora. Não é mágica. Quando ela decidiu que ela não precisava mais carregar tudo aquilo, né? Empurrar com a barriga,
Ela parou de criar, primeiro, a barriga cria uma capa para proteção, né? Opa, já que eu vou empurrar algo, eu tenho que ter força. Então, ela cria capa de gordura. Cria aquela capa, né? Ali. E as dores que cessaram. Foi tudo começando a ficar no lugar. Enfrentarmos problemas novos, né? Seja com os nossos filhos adolescentes em casa, seja de uma forma geral com a nossa família. Nós enfrentamos problemas e aí vamos lidar com eles de acordo com a nossa estrutura e daqui a pouco vão surgir problemas novos. E a gente vai lidar com eles e assim vai subindo de fase. Vai subindo de fase, vai mudando de fase, vai vendo por outro olhar, né? Você muda de prisma, você vira cabeça e às vezes olha, só isso que você precisava fazer. Em relação à educação do seu filho adolescente, muitas vezes é só isso que você precisa fazer. É olhar por outro prisma, é outra visão. Muitas vezes aquela visão que você precisa olhar é a visão dele. É a visão do seu filho. E aí você consegue se comunicar com ele da forma correta para ele se sentir à vontade para compartilhar com você as coisas, né? Sim. Ele vai saber que você está ali para ouvi-lo. Para ouvir o que ele tem a falar. É importante que seu filho compartilhe segredos. É importante também, falando nisso, que você lembre que você é mãe, que você é pai. Você não é amigo do seu filho. Porque senão eles confundem um pouco, né? Tem hora que a gente tem que botar no lugar, opa, calma, sou sua mãe. Até as brincadeiras que faz com os amigos acaba querendo fazer com a gente. Com a certa liberdade que a gente dá, no sentido de estar trazendo cada vez mais pra gente. Então, tudo tem que ter um limite, né? É muito bom que o seu filho tenha com você um relacionamento espontâneo. É bom, necessário e é sadio. Mas lembre-se que você não é a amiga que vai permitir todas as coisas. Porque os amigos, eles fazem o quê? Eles permitem todas as coisas, eles muitas vezes aprovam coisas erradas. Os amigos são super legais, Os amigos são ótimos. Isso é a função deles, né? Eles vão acobertar, eles vão, né? Coisas que você está fazendo que não são legais. Eles muitas vezes não vão te dar a resposta que você não quer ouvir, eles vão te dar a resposta que você quer ouvir. E esse papel cabe a nós, os pais, que temos a autoridade sobre os filhos. Se você quer criar filhos sadios, não se esqueça de ter autoridade sobre eles. E isso não precisa ser de maneira ruim, tá? Rígido. Isso não quer dizer que você tem que ser cara fechada. Não. Você pode oferecer ao seu filho opções. Quer ver um exemplo? Você chega para o seu filho e fala assim, que tal tomarmos um banho para ir para a escola? Aí a criança vai falar não, ou o adolescente não. Você não precisa perguntar, você tem que direcionar. Está na hora de tomar o banho. Esse é o teu papel. Que tal vestirmos uma roupa quentinha porque lá fora está frio? Porque esse é um problema também, né? O tal de leva o casaco, que aí, assim, até hoje, todas as mães falam essa frase. É meio que está falando assim, olha, eu estou cuidando de você, eu tenho preocupação com você, fica atento a todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É como se essa frase, não esquece o casaco, estivesse falando tudo isso. Autoridade, cuidado, carinho e amor. E na adolescência, a gente está meio que em Setembro Amarelo, mas é um assunto que eu quero que seja falado o ano inteiro, né? Que precisa ser falado o ano inteiro. Sim. E em relação à depressão na adolescência, como tem sido essa situação e como tem sido revertida em alguns momentos? Então, os adolescentes, eles podem, como as alterações hormonais, elas são, nesse período aí, muito intensas, é muito comum que o adolescente ele esteja um dia muito feliz, dentro do mesmo dia ele passar por vários estágios emocionais. Ele acorda... Mais que a gente na TPM. Pois é. Ele acorda já emburrado, né? Acorda insatisfeito porque ele não queria acordar, ele queria dormir. Mas aí ele acordou, tomou banho, tomou o café dele, foi para a escola e... Ok, tudo ficou bem. Mas daqui a pouco ele já está de novo triste. E assim vai. É muito comum isso, tá? Então, a gente precisa observar isso. Essa fase de uma maneira normal,
Porém, os detalhes da vida do seu filho, como a gente falou lá no início, vamos observe e conheça o seu filho. É que farão diferença. Uma tristeza contínua, porque estar triste faz parte da adolescência. Não, ter um momento triste faz parte da adolescência. Ficar triste todo o tempo não é normal. Nem para adolescente, nem para ninguém. Né? Não ter desejo de sair para acompanhar os pais é normal na adolescência. Mas nunca ter o desejo de sair para lugar nenhum, para socializar, nem que seja com os amigos, quer ficar ali no canto dele, preso àquele momento, aquela tristeza. Isso precisa ser observado. Então, muitas vezes, antes da depressão, vem a parte, o período depressivo, onde ele começa a criar aquela tristeza e aquilo começa a se enraizar. Então, você começa a observar. De que maneira isso pode ser percebido na criança, no adolescente? Comportamentos que vão mudando. Se antes ele gostava muito de comer, hoje já não come muito. Ou ao contrário. Observe os exageros, de que maneira isso vem acontecendo. E por quê? Porque se você pega uma movimentação dessa no início, você consegue observar, vai ser muito mais fácil de você conseguir tratar, curar, às vezes até com uma mudança de comportamento familiar. Agora, quando a depressão está já instalada, né, o transtorno da ansiedade que vai até a depressão, aí você vai precisar de uma ajuda, muitas vezes, de uma medicação, você vai precisar de uma ajuda da terapia. Então, a observação. E nós vemos hoje nas escolas questões como o próprio bullying pode trazer esse momento depressivo e levar à depressão. O excesso de atividades. Hoje você vê jovens, né, adolescentes, que não têm tempo para nada. Eles vão para a escola, vão para a explicadora, vão para o inglês, vão para o judô, vão para o vôlei, vão para o natação e vão para outra língua. E assim, quando vê, acabou o tempo. Ainda chega em casa, tem que fazer o dever de casa. E quando chega em casa, toma banho, dorme. Acabou. Na verdade, muitas vezes vai para o computador, né, para o joguinho. E cadê o tempo daquela pessoa? O tempo até do ócio, do tédio que nós falamos que é tão importante aqui para a criação e para a conexão dele com o que ele gosta, para perceber, para se autoavaliar. Isso tudo, esse excesso de atividades e muitas vezes o excesso de cobrança, você só pode tirar nota 10. Será que quando você pede para que o seu filho só tire nota 10, você está querendo que ele seja bom porque a vida vai exigir ou porque você quer falar para todos à sua volta que o seu filho é o melhor? Porque existe uma competitividade também, né? Que as pessoas acabam sobrecarregando a criança, o adolescente em cima disso. E assim, muitas vezes a criança não consegue tirar uma nota 10, isso não quer dizer que ela não se esforçou, não. Isso pode ser que, de repente, ele precisa de um auxílio de alguma outra maneira para começar a aprender, porque a gente pode aprender de maneira diferente. E também que não é a nota 10 que vai fazer dele uma pessoa excelente. Isso é um parâmetro, muitas vezes, social. E às vezes a gente fala tanto que a rede social ela rotula as pessoas, mas às vezes a gente também padronizar uma nota 10, estamos rotulando também o que o nosso filho tem que ser. Se ele tira um 10, ele é excelente. Se ele não tira, ele é o quê? Ele é um fracasso? Exatamente. Então, tudo que não tem limite se torna um problema. É o equilíbrio, né? Hoje em dia, muitas empresas já estão começando a enxergar isso, né? A questão da inteligência emocional. Porque muitas vezes um profissional, ele é excelente na parte técnica, mas ele não é tão bom na parte social, em lidar com as pessoas. E às vezes vamos imaginar um chefe, né, ou um líder que ele é excelente na parte técnica, conhece como ninguém, mas ele não tem habilidade alguma para lidar com pessoas. Quem vai querer trabalhar com ele? Isso reflete um grande problema nas empresas.
E aí é o social. E vem da onde? Isso vem da estrutura que ele recebeu desde pequeno, na adolescência e no início da fase adulta. A estrutura familiar que ele recebeu. Então, a gente precisa ter muito, não só cuidado, mas como atenção, muita atenção com essa fase da adolescência que nossos filhos vivem. Nós passamos por isso e sabemos que, desde as questões hormonais até as pressões que existem do lado de fora, elas são, às vezes, cruéis, porque criança ela é meio cruel, às vezes, porque ela fala, né? Não tem muita ideia do que aquilo pode causar no outro. Então, a gente tenha o cuidado de como isso, a adolescência, ela é vista e é tratada. Aquele termo usado como aborrecente, o que significa isso? Eu não gosto de falar isso também. O que significa isso? Parece que você já está falando que ele vai ser um aborrecente, gente. Não. Você já está falando que ele não faz coisas certas. Ele tem ali o teu visto, o teu aval para fazer coisas erradas. Então, vou fazer. Ele tem o teu aval para não aprender, para não tirar notas boas. Então, ele não vai fazer. Ele tem um aval para te aborrecer, não é? Aborrecente. Então, não use esses termos com o teu filho. Use termos carinhosos, use termos. E aí entra também, de novo, a comunicação e aquilo que você deseja para a vida do seu filho. Seu filho é adolescente, você quer que ele seja um adulto? Ele é adolescente hoje, mas ele vai ser um adulto daqui a pouco. Então, você quer que ele seja um adulto que saiba tomar decisões, que saiba compreender aonde ele está, o campo social que ele está se envolvendo, até onde ele pode ir, que saiba fazer as escolhas corretamente. Isso começa lá atrás. E na fase da adolescência, é uma fase onde você tem condições de se comunicar, de falar e de ouvir, e ele vai compreender aquilo que você está dizendo. Diferente de quando ele tem 2, 3 anos, que faz pirraça na rua, e você fica morrendo de vergonha. Muito bom, doutora. Então, infelizmente, nosso tempo já está acabando. Mas eu não queria que você... passou muito rápido mesmo. Eu não queria que você saísse daqui sem deixar um recado. Primeiro para os adolescentes e depois para os pais. Então, você pode olhar para a câmera e ficar à vontade e deixar o seu recado aí para os corações. Quero lembrar, então, aos pais, com todo carinho. Eu estou falando isso com carinho do meu coração. Olhem para os seus filhos e sejam a autoridade na vida deles. A todos os assuntos que o seu filho precisar se envolver, que ele tiver dúvida, que você seja a referência para que ele venha conversar. Lembrando do que falamos aqui, você não é amiga, não é o amigo, você é pai, você é autoridade. E ao adolescente que possa compreender que essa fase da sua vida é uma fase cheia de vigor e beleza e que há sim dificuldades. Hoje serão dificuldades, amanhã também teremos, porém, diferenciadas. E hoje você pode confiar naquilo que você pode oferecer ao mundo, que de mais lindo que você tem, que é a sua alegria e a sua juventude. Seja bem feliz e pleno. Excelente, amei. E fazer o seguinte, então. Deixa um recado, se você fosse a última mensagem que o mundo fosse receber sua, daqui a 100 anos. Meu Deus, a última mensagem que o mundo fosse receber de mim. O que você falaria para o mundo? Eu diria, tenha medo, sim. Você pode ter medo. Erre, sim, você pode errar. Mas reconheça, a cada vez que isso acontecer, que dentro de você há uma força que ninguém pode tirar. E essa força vem da estrutura familiar que você vem recebendo, de tudo que você vem conhecendo através do mundo e daquilo que você pensa sobre você mesmo. Excelente. Muito obrigada, doutora. Obrigada, querida. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem quiser acompanhar, né, e tirar dúvidas ou até procurar saber sobre consulta, Posso a importância. Claro, telefone, Instagram, o que você quiser. A gente vai deixar também na descrição, tá, gente? Se tiver alguma dúvida também, quiser comentar alguma coisa também, a gente vai estar tirando dúvidas para vocês. Sim, eu faço atendimento clínico. Meu consultório fica na Barra da Tijuca. Meu Instagram é o Lígia Cassiano.
Pice Lígia Cassiano. E o telefone celular é o 994 30 8582. Se precisar de mim, pode contar comigo. Vamos lá tomar um cafezinho. Dá para perceber que você ama o que faz. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem conosco até agora. Muito obrigada de coração. Espero que faça sentido para você. E compartilha, porque muitas vidas podem ser abençoadas através dessa mensagem, tá? Um beijo e vem com a Jaque.